Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje temos mais uma vez Café Expresso, notícia preta em análise, e eu tenho a alegria de receber para debater e para analisar essas notícias conosco o Gustavo Oliveira. Ele que ele é de Três Pontas, é pré-candidato a vereador lá e é ativista antirracista e também pela acessibilidade. Nós vamos ter o prazer de conversar hoje, bater essa bola com o Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo, Gustavo. A casa é sua. Obrigadão, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tô aqui, vamos falar um pouquinho. Maravilha. O Gustavo tem acompanhado também bastante as notícias. Eu imagino que vocês tenham percebido que ultimamente as notícias estão fervendo, estão muito quentes, né? Há muitas notícias sobre, enfim, da mídia preta e muitas notícias de racismo, sobre racismo. São verdadeiros escândalos que estão acontecendo e, aparentemente, a Constituição de 88 do Estado Democrático de Direito, pelo menos em algumas localidades, parecem ter sido abolidos tais os escândalos ou tal escândalo que vem acontecendo e que vem sendo noticiado pela mídia. Nós vamos analisar todas essas coisas. Para a gente, eu ia começar aqui com o Mundo Negro, mas eu vou já passar para outra notícia. O que acontece é o seguinte: no Rio Grande do Sul, um rapaz negro, um motoboy, ele foi agredido por um morador, um senhor branco. Ele foi esfaqueado por esse senhor branco e chamou a polícia. Qual não foi a surpresa quando chegou a polícia, a brigada, né, chamada brigada militar, e essa brigada militar, então, vocês devem talvez ter visto os vídeos aí no Instagram, no YouTube. A brigada militar, então, aborda esse rapaz violentamente, o joga contra a parede, algema o rapaz e coloca no camburão e o leva preso, sendo que ele havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. Testemunhas no entorno, então começaram a gritar e dizer para os policiais que não, que ele era vítima e tal. O agressor quase que foi embora. É possível ver no vídeo, a hora que ele sai, alguém toca no ombro dele, falou alguma coisa, ele disse que vai buscar os documentos, alguma coisa assim, e volta. Mas o que consta é que ele foi confortavelmente sentado no banco de trás, enquanto o rapaz negro, que tinha sido agredido, que tinha sido esfaqueado, foi no chiqueirinho. E a notícia, eu não abri ela aqui, Gustavo, não sei se você tem ela aí, dão conta de que esse motoboy, esse rapaz negro, ele pode ser indiciado por lesão corporal. Notícia do Alma Preta Jornalismo. Escrito pela Patrícia, a notícia escrita pela Patrícia Santos, dá conta de que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul poderá indiciar Everton Henrique Odete da Silva, o motoboy negro que foi atacado com uma faca por Sérgio Camargo Cupistastes, um homem branco, após uma briga em Porto Alegre. A acusação de lesão corporal foi confirmada pela delegada que investiga o caso. De acordo com a apuração de Jonas Campos, do G1, Everton e os policiais que atenderam a ocorrência ainda não foram ouvidos pela delegada Rosane de Oliveira, da 3ª Delegacia de Polícia da capital, Porto Alegre. Segundo ela, o motoboy foi detido por estar mais alterado. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, informou à reportagem que uma sindicância foi aberta pela Brigada Militar para ouvir testemunhas da confusão. 7 pessoas prestaram depoimentos e foram liberadas.
interessante, ô Gustavo, Sim, a delegada dizer que o motoboy foi preso porque ele estava mais alterado. Você imagina a pessoa sofrer uma tentativa de homicídio, ser esfaqueado e não estar alterado. Né? Quer dizer, como é que ele poderia não estar alterado? Mas o que me chama a atenção nessa notícia, além dessa observação interessante da delegada, segundo a informação do G1, é que a própria Brigada Militar vai investigar o que fizeram os participantes da Brigada Militar. Não seria o caso de uma investigação externa? Como é que você vê essa notícia? exatamente. É aquilo que eu sempre digo. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo de biologia vai entender que quando a gente passa por algum acidente, seja ele uma perfuração, um trauma, enfim, a adrenalina que é liberada naquele momento, ela é a causa de, às vezes, a pessoa nem estar sentindo tanta dor. A dor ela é mascarada por causa da liberação da adrenalina. E isso já é motivo suficiente para a pessoa ficar alterada. Só que a questão que está em xeque, não só a dor física, mas a dor na alma. Com certeza, essa ação desse cidadão branco para com esse preto ativou vários gatilhos. Quanta coisa ele já não viu a mãe dele, que é preta, também passar, o pai, irmãos, amigos, na televisão, e a gente sempre se sentindo ali fraco, né? Sem conseguir fazer nada. E aí, o que eu sempre digo para a turma é o seguinte: aí vem a polícia, a vítima que foi tido como vilão, a vítima foi tido como vilão, era impossível falar num tom mais tranquilo, um tom mais sossegado com a polícia. E agora a própria polícia vai analisar o que eu sempre falo para a turma. Gente, temos que rever urgentemente esses critérios de concurso. Me entendam, por favor. Não sou contra o concurso, eu sou super a favor. Mas esse caso da polícia, quando ela é corrupta, quando a polícia ela é racista, quando a polícia, ela, ao invés de proteger, ela oprime, é muito fácil isso, ó, os policiais estão afastados. Eu te pergunto, você prefere ganhar o seu salário estando na rua, enfrentando bandido, correndo risco de vida, ou dentro de casa, ou no máximo, dentro lá da corporação em serviço administrativo? Aí o que vai acontecer agora? A corregedoria vai conversar com eles, vão passar por uma reciclagem, e no mais grave possível de acontecimento, é beneficiar eles talvez até com alguma aposentadoria compulsória. E aí? É uma situação, no mínimo, esdrúxula, né? Mas, apesar de ser uma situação esdrúxula, ela é bastante própria do racismo brasileiro, né? Porque Exato. uma das coisas mais fundamentais do racismo é que, não só do racismo, né? Mas para falar do racismo, é que a vítima, normalmente, ela acaba sendo acusada de alguma coisa, a vítima acaba sendo colocada como vilã da história. Isso é uma coisa muito comum. E, na minha opinião, eu não sei qual é a viabilidade jurídica do que eu vou dizer agora, mas duas coisas são fundamentais, né? Uma delas é que os policiais que atenderam as coisas deveriam ser acusados de racismo, não injúria racial, porque é Exato. inexplicável, diante da situação que eu descrevi, que todos puderam ver aí no Insta, enfim, nas redes sociais, você não imaginar que o comportamento desses agentes do Estado está baseado na cor da pele da pessoa. Né? O negro é sempre visto como suspeito. E, nesse caso, ele era vítima. Né? Então, essa é uma coisa que eu acho importante. A outra coisa é que o governador do Estado deve ser instado a se explicar. Ele deu uma declaração dizendo que temos que ir com calma, não podemos tratar deste caso de maneira assodada e com preconceito em relação à Brigada Militar. Essa fala do Leite, o governador lá do Rio Grande do Sul. Então, ele deve ser instado, primeiro, porque ele é responsável pela Brigada Militar, como governador,
E ele deve também ser Estado, na minha forma de ver, porque ele, ao fazer essa fala, ao exercer essa fala, ele acabou dando razão para aqueles que fizeram uma agressão racista, inegavelmente racista e, sobretudo, violenta, né? Alguma coisa que exerce o racismo, que reforça o racismo, e aí você pode chamar de racismo estrutural, de racismo institucional, como chamou o ministro Silvio Almeida, ele que escreveu o livro Racismo Estrutural, mas inegavelmente racismo. Eu citei o ministro Silvio Almeida, o Mundo Negro, ele dá conta aqui de que o Silvio Almeida se manifesta sobre homem negro vítima de agressão preso pela polícia do Rio Grande do Sul. O racismo perverte as instituições. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, se manifestou em seu perfil nas redes sociais sobre o caso do motoboy negro que chamou a polícia após ser ameaçado por um homem branco no Rio Grande do Sul e acabou preso. O ministro afirmou que a ação dos policiais demonstra, mais uma vez, a forma como o racismo perverte as instituições e, por consequência, seus agentes. O que eu percebo aqui, eu não sei se você concorda ou se você não concorda, é que a fala do ministro está eivada de uma institucionalidade, né? Ele precisa, ou ele exerceu, pelo menos, essa maneira de se dirigir, de se referir ao caso, com uma fala mais institucional, né? Na medida em que o governo federal, em tese, não pode se meter em questões ligadas ao governo do Estado. Então, uma declaração mais forte poderia ser tomada como uma intromissão indevida por causa das separações, da separação entre os poderes e das esferas de Estado, né? Governo do Estado e governo federal. Por outro lado, eu senti falta na fala do ministro de ele invocar o Ministério Público para que acompanhe essa ação, uma vez que me parece estranho aquela corporação, aquela instituição que cometeu racismo, ela mesma investigar o que ocorreu. Não sei se você concorda com essas ponderações. Exatamente. Acompanhando várias páginas do Instagram, Facebook, páginas sobre a luta do povo negro, e nos comentários o pessoal lamentando isso. Entende-se que ele precisa, sim, ter uma fala institucional, né? O respeito a cada estado, o famoso cada um no seu quadrado, mas ele, enquanto ministro, eu acho que ele precisava ser mais enérgico nessa questão mesmo, de deixar enfatizado que não só de dar a opinião, mas falar, o Ministério Público vai agir nisso. Nós vamos ver a ação do Ministério Público nessa situação e jogar para uma instituição maior para poder apurar esses fatos. Que é uma coisa muito triste que nós temos no Brasil, né? Uma imagem escancarada, tudo aquele que pratica um crime, ele é chamado de suspeito, né? Mas isso é uma questão constitucional, nem é o caso agora. Mas, assim, para que isso seja apurado o quanto antes. Tem uma música que eu gosto muito, você deve conhecer ela, do Gilberto Gil, Nos Barracos da Cidade. Sim. E ele fala, né, um pouco, eu não vou saber te falar assim, uma coisa que te dão a estrutura, mas ele diz que nos barracos da cidade, aquele que está lá em cima, no caso, muitos dos políticos, quando pode, quando não, a maioria não tem vontade de fazer nada. E os que podem são obstruídos por aqueles que não querem fazer nada. E tem aqueles que ficam assim, eu posso ou não posso, posso ou não posso. Enfim, o triste é que a gente vê lá a corporação preocupada com o policial, com a brigada, e quem preocupou com o motoboy? Exatamente. Então, isso é um pouco aquilo que a Cida Bento chama de pacto narcísico da branquitude, né?
Ou seja, a branquitude se protege, além de ter o privilégio, eles se protegem para manter esse privilégio e automaticamente também manter a exclusão de pessoas negras. O site, deixa eu ver aqui, acho que é o site do Guerra 10, o site do Guerra 10, ele traz uma informação aqui de que o ministro Silvio Almeida, além dessa fala que nós destacamos aqui, que na notícia, ele diz que o governo federal acompanha o caso, né? Menos mal que o governo federal acompanhe o caso. A historiadora, a professora Enaê Lopes dos Santos, ela escreveu na WD um artigo a esse respeito, em que ela faz uma observação interessante, que os policiais desprezaram alguma coisa absolutamente fundamental no atendimento a qualquer ocorrência, que é observar a cena onde as coisas, onde os fatos se desenrolaram, né? Tanto é verdade que o agressor teve a oportunidade de sair do local, provavelmente casa guardou a faca e voltou sem aquilo que poderia ser a prova do crime. O crime em questão, tentativa de homicídio. Então, essa é uma observação da professora Inaê Lopes dos Santos, que também estuda o racismo e tem uma posição bastante firme em relação a essas coisas. Eu estou vendo aqui, vou colocar a matéria que fala a matéria do Silvio Almeida, para vocês observarem aí, que saiu no Mundo Negro. Uma observação que eu já fiz aqui na semana passada, enquanto conversava com o nosso querido Clodoaldo Arruda, nós falamos sobre o desfile da Vai-Vai e da repercussão do desfile, é que em algum momento eu percebi que a maneira como a própria mídia negra se refere, às vezes, ao caso, é muito próxima da maneira como a mídia branca, a mídia comercial, a mídia corporativa também se refere, usando, por vezes, eufemismo, né? Dizendo, por exemplo, que o homem foi agredido. Não, ele sofreu tentativa de homicídio. Né? Não é uma agressão qualquer. Né? O homem foi ferido. Não, ele foi esfaqueado. Né? Então, eu acho que é muito importante colocar as coisas da maneira como elas são. De qualquer forma, eu faço, por exemplo, esse quadro no Café Preto, porque eu acho fundamental a gente acompanhar a mídia negra, né? A gente acompanhar as notícias pela mídia negra, porque eles pautam determinados tipos de assuntos que a mídia corporativa normalmente não pauta. Eu tinha separado aqui, Gustavo, até uma notícia sobre o desfile da Portela, mas a gente já tinha falado sobre esse assunto na semana passada. Eu queria saber, em termos de carnaval, o desfile da Portela no Rio de Janeiro, que trouxe como tema o livro Defeito de Cor, o desfile da Vai-Vai aqui em São Paulo, que gerou uma polêmica monstruosa, gigantesca, em função de ter citado uma história que todos conhecem, que é o massacre dos 111 presos do Carandiru em 1992, e a vitória também da escola no Rio de Janeiro, que falou sobre a cultura banto e as religiões afro-brasileiras. Você fez uma reflexão sobre o impacto desses desfiles no Carnaval? Sim. Só antes de falar sobre isso, nesses meus anos de intérprete de Libras, no âmbito educacional, eu me destaquei muito como intérprete da área da saúde. Um técnico de enfermagem, agora no superior de enfermagem, e como eu gostei um pouquinho dessa área da saúde, hoje eu sou graduando em fonoaudiologia. Fala-se muito em atendimento humanizado. E é muito redundante porque a gente já está atendendo humano. Ainda tem que aprender a atender um humano de forma humanizada. Isso é redundante demais.
Porém, sobre a conduta ali da polícia, além de dar esse privilégio para o homem branco de guardar a prova do crime na casa dele, em nenhum momento foi prestado primeiro socorro à vítima. O cara foi esfaqueado, ninguém fez nada. Ninguém propôs sangramento, uma infecção. Será que iria doer mais? Da maneira que foi puxado pela blusa, a maneira que ele foi algemado, aquilo ali não poderia agravar? Foi sanado essa situação? Foi esclarecido isso? Ele foi tratado com mais humanidade? Não foi, né? É interessante que há notícias sobre o estado de saúde dele, né? Aparentemente ele está bem, ele chegou a gravar um vídeo, se referindo ao assunto, mas o estado de saúde dele, eu não, pelo menos não observei notícias a respeito do estado de saúde dele, né? Porque a gente vê todo esse tratamento e depois essa mesma mídia branca vai fazer propaganda bonita em Setembro Amarelo. A pressão que o cara sofreu, né? Mas falando no caso do Carnaval... Setembro Amarelo o ano inteiro, né, Gustavo? Exatamente. Mas desculpa, eu cortei você. Não, tranquilo. Mas falando acerca do Carnaval, o que acontece? Falar como acontece... eu falo muito aqui. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós somos cidade pequena, mas a gente não pode trazer ou acreditar que a única realidade existente no mundo é isso. Vai lá no Rio de Janeiro. Eu não estou falando mal do estado, porque eu conheço. Vai em cidade grande, para você ver como que é o tratamento. Certo? O suspeito sempre é preto. Sim. Então, nesse quesito, a polícia ela é racista, sim. E eu entendo que a escola não foi infeliz de forma alguma não foi infeliz de forma alguma em ter retratado aquela situação. Porque só quem sofreu aquilo ali sabe como que é. Quantas vezes aí, eu lembro quando eu tinha o Megane, carrão bonito, né? Megane. 3 pontas não, mas é só chegar em Varginha, na Blitz, não pode ver um preto dirigindo um carro um pouquinho melhor. Para. Ah, não, mas isso aqui é pela segurança de vocês. Não, beleza, mas o próprio tá passando ali com um carro melhor do que esse, isso e aquilo não dá nada, não tem problema algum. Certo? É interessante porque a discriminação racial, o racismo, ela tem especificidades geográficas também, né? Eu estava conversando exatamente com a Giza Alexandre, quero até aproveitar para mandar um abraço para a Giza e agradecer por ter feito a ponte com você e a gente poder bater esse papo bacana aqui. E ela estava falando, no telefone, ela estava falando das especificidades do racismo em 3 pontos, por exemplo, da cidade de vocês aí, que não é... Ou seja, não adianta alguém chegar com um discurso antirracista baseado na realidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, de Salvador, em 3 pontas. É diferente, porque você tem aí a questão dos quilombos muito mais presente do que você tem na grande cidade, aqui em São Paulo, por exemplo. Né? Mas, apesar dessas especificidades, quase tudo do racismo vai se repetir em diversos outros lugares. Essa ideia, essa prática, na verdade, de a população negra ser tratada pelo braço armado, que detém o monopólio, pelo menos deveria deter, né? O monopólio da violência, é uma prática que vem desde antes do final da escravidão. A gente não conseguiu se libertar dessa prática, né? Nós somos convertidos em suspeitos, depois em vagabundos, com aquela lei de, se não me engano, 1990, né, que é a lei da vadiagem. E a partir daí, desse tipo de coisa, não sei se é a partir daí, mas tem esses marcos, né, que fazem com que a gente esteja sempre sendo visto como suspeito pela segurança pública. Eu sei que você é pré-candidato a vereador aí em 3 pontos, sei também que você acabou de dizer que você trabalha muito com Libras e com acessibilidade. Quais são os principais desafios aí em termos de acessibilidade? É o que eu sempre falo para o pessoal. Quando a gente fala acessibilidade,
muito tem a nossa mente pessoas com deficiência. E nem sempre é isso. Eu sempre dou um exemplo muito claro de quando eu frequentava a igreja evangélica, hoje não mais, frequentava a igreja evangélica, a minha mãe também ia, chegou um momento que ela quis desistir, por ela não saber ler. Pessoal, todo mundo lendo a Bíblia ali, só ela que não, tava com vergonha. Eu usei da Bíblia para terminar de alfabetizar minha mãe, hoje ela lê, ela é letrada e tal. Isso é acessibilidade. Eu promovi a ela o direito de entender o que está escrito ali. Quando vai um surdo em determinados locais, porque é uma questão que isso é a nível Brasil, mas vamos falar de 3 pontos. Quando pensa no intérprete de Libras, todo mundo pensa que o intérprete de Libras ele é só uma ferramenta educacional. É só na escola que eu preciso. Mas é na escola que eu oriento o jovem, a criança, ou até mesmo o adulto, sobre os direitos dele, os deveres, sobre a necessidade de ir ao médico, a necessidade de higiene, a necessidade de educação sexual, entendeu? E isso não é dentro só da escola. Quando o cara vai lá fora, em outras repartições, não tem Libras. E ele fica ali perdido. Nos postos de saúde, por exemplo, né? Exato, nos postos de saúde. Na farmácia municipal, por exemplo, me aconteceu uma situação em que eu vi, eu peguei a senha e estou aguardando, e tinha mais pessoas na minha frente. Chegou a minha vez e tinha uma mulher que já estava bem mais tempo que eu lá aguardando, que eu perguntei qual era o número de sua senha. E ela assim, peraí, ela não conseguia enxergar o número, e o número dela já tinha passado há muito tempo. É uma coisinha pequenininha que a gente consegue fazer e que já traz uma diferença tão grande. Vai custar mais caro para a prefeitura imprimir uma senha com tamanho maior, com tamanho mais legível? Não vai. Entendeu? E também tem a questão do treinamento profissional, né, Gustavo? A pessoa está vendo Exato. que já foram várias pessoas, aquela outra pessoa continuando sentada esperando, alguém deve chegar e perguntar, está tudo bem, só está precisando de alguma coisa, deixa eu ver tua senha. Exato, por exemplo, quando eu falo acessibilidade, eu não falo só de língua de sinais, não. São as diversas áreas de acessibilidade. Eu trabalhei uma vez com telefonia. Tem bairros da cidade que o telefone não pega. Aqui a gente tem predominância. Claro, é pouquinho, quase não pega. TIM, bem mais ou menos, e Vivo predomina. É monopólio. Mas a Vivo não pega na cidade inteira. Se eu preciso fazer Uber, ou de um Uber em determinada localização, como que eu faço? Aqui na cidade, é até bom falar isso aí, para que todo mundo saiba, e não é por falta de luta nossa, não temos transporte público. O ônibus está passando a cada 2 horas. Nossa. Dessa forma, como que eu contemplo o trabalhador? Sim. Como que eu contemplo o idoso? A pessoa que tem uma necessidade especial. De que forma? Não dá. Ou seja, Isso tudo é acessibilidade. Então aqui está muito fraco nessa questão. Nós precisamos, sim, de trabalho para ontem. Muita coisa a ser feita nesse ramo da acessibilidade. Tem muita coisa a ser feita. A gente precisa pensar a acessibilidade de maneira mais ampla, não apenas o intérprete de Libra. É claro que o intérprete de Libra é muito importante, assim como é importante também a rampa para o cadeirante, portas maiores para a gente poder entrar, seja com cadeira de roda, seja com muleta. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de problema, fica 2 horas de pé esperando o ônibus, ou meia hora que seja, também é uma questão de acessibilidade. É preciso pensar. É triste. Mais amplo. E tem uma coisa que eu disse a um amigo meu um dia, eu falei, cara, em algum momento da vida todo mundo vai precisar de uma acessibilidade voltada para a deficiência. E é triste falar isso, mas como já são anos trabalhando com isso, eu sinto muita vontade de falar isso sem parecer que eu estou falando algo errado. A pessoa que tem determinada deficiência, por exemplo, física, é triste de falar, mas ela, de certa forma, está acostumada com aquilo. Não deveria, mas está. Ela vai ter uma facilidade naquela limitação. Se você virar o pé, aí você vai ver como que a cidade, assim, nossa, mas não tem uma rampa aqui, eu tenho submissão de degrau, não tem um local para sentar, falta uma praça aqui, falta um lugar mais estruturado, sabe? Sim. É necessário demais. Na verdade, qualquer tipo de limitação que a gente tem, a gente acaba se adaptando com a realidade que está posta.
né? Porque essa Exato. necessidade, inclusive, é uma lógica do próprio organismo da gente, né? A gente seria, eu posso falar isso porque eu tive artrose e fiz 2 cirurgias, coloquei uma prótese em cada lado do quadril, eu sei exatamente o que eu estou falando. Né? O organismo se acostuma até com a dor, né? É um certo limite de dor. Hoje eu vou fazer fisioterapia e a fisioterapia está doendo muito. Eu falo, olha, está doendo, assim. Muita dor para mim é muita, 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 muita. Entendeu? Porque eu estava acostumado com isso. Você precisa desacostumar o organismo com esse padrão. E eu acredito que para quem tem algum tipo de necessidade especial, como eu tive durante o tempo, ainda tem, obviamente que ela tem que se acostumar com a realidade que está posta, porque ela precisa viver nessa realidade, né? Então, essa é Exatamente. muito E importante, mas a gente não pode deixar de lutar. eu não sei se você sabe como funciona dentro das escolas. Dentro das escolas, quando a gente vai falar sobre acessibilidade, além da estrutura da escola, é porque pensa-se assim, eu tenho um aluno surdo, eu trouxe o intérprete, o problema do aluno está resolvido. Não, ele não é meu. O aluno continua sendo do professor. É o professor quem é a pessoa que vai ensinar para ele, que vai mensurar o aprendizado dele. Eu não gosto do assunto de ser chamado de ponte, não, né? Uma vez um intérprete amigo meu falou que essa ponte as pessoas pisam. Embora ligam um local ao outro, as pessoas pisam. Mas nós somos mediadores desse conhecimento. Ô, Gustavo, será que ela está entendendo, essa sua aluna? Aí pergunto para ela, professor, pergunto direto. Não tem um treinamento desse tipo. Mas eu não vou fazer tal curso de Libras ou de outra coisa, não, porque o governo não vai me pagar mais, a prefeitura não vai me pagar mais. Ô, meu amigo, se você estivesse trabalhando numa multinacional, a multinacional não investiria esse curso para você, não pagaria. Você teria que correr atrás, que é critério para você entrar. Então, assim, se você entrou, faça jus. E aqui na prefeitura municipal, os professores de apoio, que são aqueles professores que, a princípio, na rede estadual, funciona, mas ainda falta muito. Mas é um professor que ele também tem formação, ele sabe adaptar todo aquele conteúdo para a realidade daquele aluno. Se é um aluno baixa visão, vamos ampliar, então, essas letras aqui, os caracteres. Se é uma pessoa que tem autismo, o que eu posso fazer? Na rede estadual, não, na rede municipal, se você tiver um ensino médio com conhecimento nenhum, é só para você fazer uma companhia para a criança. Tá errado. Sim. Dói, mas tá errado. Sim. É preciso ampliar essa visão, né? É preciso ampliar essa visão. Espero que você tenha muita sorte aí na sua futura candidatura. Você está em tempo de pré-candidatura, que você e a Giza também têm muita sorte Isso. aí. E que, por outro lado, a população tenha sorte de também ter vereadores e representantes como vocês. Gustavo, estamos aí, pelo povo, para o povo. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo, muito obrigado pelas análises. Você foi muito gentil em atender a gente. Esse programa deveria ter sido feito ontem, é importante dizer isso. Esse programa deveria ter sido feito ontem, mas faltou luz o dia inteiro aqui na Zona Sul de São Paulo, na cidade de São Paulo. Vixe. Eu sou o dia inteiro. Lembra que eu falei para você? Olha, a gente combina mais tarde, porque eu estou sem luz e a bateria do meu celular está acabando. Né? Tem virado uma coisa recorrente, essa coisa de faltar luz. Choveu bastante aqui hoje, é possível que em algum momento a luz termine. Eu espero que eu consiga terminar de montar o programa e colocar no ar antes da luz terminar. Gustavo, muito obrigado. As portas do Café Preto estão abertas para você. E muito obrigado. Muito boa sorte para você. Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade. Me coloco à disposição para outros eventos, alguns outros momentos para a gente poder discutir aqui, falar essa realidade da pessoa preta. E estamos aí para a gente lutar pelo nosso direito, por aquilo que é certo. E não é mimimi, não é vitimismo. Nós podemos o que nós quisermos, mas é necessário luta, muita luta. Exatamente. Muito obrigado, tenho certeza que nós vamos conversar muito ainda. Gente, agradeço muito a todos, todas e todos que nos acompanham sempre, não só no Café Expresso, mas também nas entrevistas.
E na próxima quinta-feira nós teremos Café Preto, como sempre. Eu aguardo você. Grande abraço, até quinta-feira. Valeu! Abraço.